Isa alayhi salatu wassalam, no Surat As-Saff, quando ele fala que eu sou um profeta que vim simplesmente para continuar com a missão e ainda para vos anunciar a boa nova, que virá um profeta chamado Ahmad. À espera de um profeta que viria para orientar as pessoas no momento em que as pessoas estavam na perdição, no momento em que as pessoas viviam na escuridade, no momento em que as pessoas viviam nas trevas, já tinha sido anunciado em todos os livros sagrados anteriores. Todas as nações e todos os povos já sabiam que viria um profeta. Mas de onde é que viria o profeta? Este era o problema. E isto, da origem de onde surgiria o profeta, é que hoje dividiu as pessoas. Porque cada um queria que o profeta fosse do povo dele. Cada um queria que o profeta fosse da tribo dele. Mas por hikmah, por prudência de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah escolheu este profeta para nascer numa certa sociedade por certas razões. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este que nasceu no século 6, no ano 571, onde não há divergências, ou seja, no ano do elefante também não há divergência, no dia 12 de Rabiul Awwal, sim, com uma divergência. Porque alguns historiadores, como Mahmoud Basha, um grande egípcio historiador e astrólogo também, ele traz uma tentativa de dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em 20 de abril de 571. Certo? Enquanto que os outros estão unânimes, o 20 de abril neste ano seria 9 de Rabiul Awwal. Mas os historiadores estão unânimes que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu em 12 de Rabiul Awwal. Em 12 de Rabiul Awwal. Isso todos eles estão unânimes. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele nasce, vive a sua vida e recebe a profecia, é aqui onde começa o problema. Mas por que o profeta tinha que ser naquela região e na Arábia Saudita? Porque era um local onde não tinha sido, ou era um país que não tinha sido colonizado. Aliás, não tinha colonizado a um outro país. É uma das razões. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, ao escolher uma certa região aonde iria nascer o profeta, tinha que ter motivos na qual os povos iriam acreditar que este é um profeta. A Arábia Saudita, na região, da altura não era Arábia Saudita, veio o profeta daquela região porque era das regiões que mais estava na perdição. Quer dizer, são coisas que nós temos que falar. O mundo todo ele estava na perdição. Mas o povo que mais vivia na perdição era aquela região na qual onde nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que eles faziam? Primeiro, era uma região com muitas religiões. Alguns adoravam ídolos, alguns fabricavam seus próprios ídolos para adorar, alguns diziam Namut wa Nahya. Alguns acreditavam que nós vamos viver e vamos morrer, depois não seremos ressuscitados. Alguns diziam Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Então, cada povo e crença que existia naquela época tinha suas crenças. E era um lugar onde, como dissemos anteriormente, que abundava muitas religiões, mas todas elas caindo na descrença de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi quando aparece o profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois, sallallahu alaihi wasallam receber a sua profecia numa altura em que todos os povos estavam perdidos, sim, mas aquela região era das piores, era uma desgraça. Sabem, a região da Arábia Saudita, na qual, onde veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre as grandes maldades que eles faziam, era quando nascesse um filho,
do sexo feminino, esta não era boa notícia. Eles enterravam esta menina viva. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Quando lhes desse boa nova, quando um pai recebesse a boa nova, de que já tens a sua família, a sua esposa já deu à luz. Quando soubesse que era uma menina, ele recebia esta notícia com a cara fechada. O que depois Allah subhanahu wa ta'ala falou, disse, ele preferia ou sugeria que fugisse da sua própria nação, do seu povo, para não deparar com esta situação de uma filha, porque todos queriam filhos. Esta passagem está repleta no Corão e na nossa história também. E na história é preciso lermos, porque vamos compreender a importância da profecia e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e como esta mensagem ele transmitiu e como nós hoje nos tornamos e continuamos muçulmanos. Um poeta diz: "Iqra'u at-tarikha idh fihi 'ibar, dhalla qawmun laysa yadruna al-khabar." Leia a história porque na história há lições. Iqra'u at-tarikha idh fihi 'ibar. Leia a história porque na história vocês encontram lições. Dhalla qawmun laysa yadruna al-khabar. Um povo se perde quando ele não tem informação. O povo árabe da região da Arábia Saudita, na qual ou onde nasceu o profeta sallallahu alaihi wasallam e recebeu a profecia, eles tinham tantas maldades, era preciso que o profeta nascesse naquela região onde predominava a maldade. Omar, radiallahu ta'ala anhu, como nós conhecemos, um grande sahaba, por sinal, um khalifa, que na sua era o Islã expandiu para o resto do mundo. Houve tantas conquistas em que o Islã chegou na Europa, chegou o resto da Ásia, na África, etc, etc. Ele conta uma passagem do seu Jahiliya, antes de ele se tornar muçulmano. Só para vermos a importância do Islã e da profecia do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como mudou a mentalidade. Como o mundo ficou guiado. Ele conta que tinha sua filha. E quando, ao longo do tempo, ele recebia aquela represália. Ter uma filha, ainda você continuar a alimentar, continuar a cuidar dela. Ele decidiu ir enterrar essa filha viva. Só para vermos o quão o Islã veio endireitar a sociedade. O quão o Islã veio nos orientar e nos fazer vivermos como pessoas e não como animais. Ibn Khattab, ele acompanha sua filha, vai fazendo a campa dela, vai cavando, vai fazendo a cova. Mas enquanto isso acontecia, a filha pequenina, o que fazia? Limpava as barbas do pai. Enquanto cavava, a poeira atingia-lhe o seu corpo e as barbas, a menina, a bebezinha, limpava-o. Ele conta esta passagem triste quando se torna muçulmano, que enquanto ela fazia isso, eu chorava, mas mesmo assim enterrei minha filha viva. Subhanallah. É este povo que vivia nesta atitude, com este comportamento. Mas viviam nisto por quê? Porque o mundo estava perdido e não tinham um profeta. Não tinham alguém para lhes orientar. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam e deu a mensagem, e deu a profecia, que era para orientar a sociedade. Esta sociedade que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Que vocês, a sociedade toda, estavam, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, estavam na beira da morte, estavam na beira do fogo do inferno. Por quê? Porque viviam sem orientação nenhuma, viviam sem nenhuma direção.
O que Allah diz? وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Vocês estavam à beira do fogo do inferno. Por quê? Por causa das vossas maldades e ações que vocês faziam, que só fugiam da orientação divina. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala vos salvou. Como é que Allah vos salvou? Porque enviou um profeta que veio vos guiar. Que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele veio, meus irmãos, para orientar a sociedade. Aqui, quando falamos da sociedade, não é a sociedade simplesmente islâmica. Porque as pessoas que mais seguem o Islã são os não muçulmanos ou são os que não declaram o seu Islã. Porque tudo aquilo que se faz hoje, aquilo que se elabora como leis, como estatutos, como código de vida, como convenção, tudo aquilo vai de acordo com o Alcorão e Hadith. Querendo ou não, tudo aquilo que hoje nós vivemos, muçulmanos ou não, vai de acordo com aquilo que foi estabelecido no Corão e Hadith. Então o profeta, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz que é misericórdia para a nação. Rahmatan lil alamin, é misericórdia para o universo. Então, queiram ou não, muçulmanos ou não, ele veio para vos guiar, veio para vos salvar. Agora cabe quem segue esse guião se torna muçulmano e cabe aquela pessoa que segue só esse guião. Mas o mundo hoje não vive senão cumprindo, senão fazendo tudo aquilo que o Alcorão falou e o Hadith.